Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Piano Brasileiro. Eu sou Guilherme Veronese, pianista, compositor e arranjador. Nessa apresentação, eu vou falar sobre a história e tocar a música dos pioneiros, esses artistas que foram tão importantes para a nossa música popular brasileira. Uma data muito importante para a gente começar a nossa história é 1808. A chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro transformou a cidade em corte, e isso trouxe mudanças profundas na vida da população. É nesse momento que o piano começa a chegar no Brasil. E com a fundação de teatros, casas de ópera e escolas de música, cada vez mais o Rio de Janeiro foi invadido por pianos que logo caíram no gosto popular. Era a época do estilo romântico e a música de concerto europeia chegava aqui no Brasil por músicos que vinham para tocar nos salões da corte e também por músicos brasileiros que iam estudar no velho continente e retornavam para o país. Com a população em crescimento no ambiente urbano, aumentava também a demanda por entretenimento. E foi nesse ambiente, nas cidades, que a música vinda da Europa começou a se misturar com a música das populações negras, e dessa mistura nasceu o que viria a ser um dos maiores patrimônios culturais do Brasil, a música popular brasileira. Bom, entre grupos de pau e corda, que foram os anteriores aos regionais de choro, bandas de corporações militares e outras formações, tem um instrumento que foi muito importante para o desenvolvimento da nossa música. E é claro que eu estou falando do piano. O piano já era o instrumento preferido das famílias burguesas na Europa desde o começo do século XIX, e esse gosto também foi se repetindo por aqui. A música que estava nascendo no país, com características melódicas e harmônicas, de gêneros do estilo romântico europeu, como polcas, valsas, scots, foi se misturando com a rítmica africana e deu origem à nossa música popular. E essa música encontrou no piano um de seus principais veículos de divulgação, e tudo isso graças aos pianeiros. Mas afinal, quem eram os pianeiros? Eram os pianistas que tocavam música popular. Eles não tiveram necessariamente uma formação clássica, mas tinham muita musicalidade. Eles tocavam nas salas de esperas dos cinemas, nas lojas de vendas de partitura, nas lojas de vendas de piano, nos cafés. E aí eu tô falando do Ernesto Nazaré, da Chiquinha Gonzaga, do Senhor, do Zequinha de Abreu em São Paulo e muitos outros nomes. A gente vai começar ouvindo a música que foi o primeiro sucesso do Ernesto Nazaré, que era um compositor de mão cheia e dominava bem o piano e as técnicas de composições. Ele compôs, entre outros sucessos, O Brejeiro, Apanhei-te Cavaquinho, O Escorregando, mas a música que a gente vai ouvir chama-se Não Caio Noutra. Ela é de 1881. Na época não havia rádio nem gravações, então o sucesso de uma música era medido, por exemplo, pela quantidade de venda de partituras daquela música. E essa vendeu pra caramba. O nome dela, Não Caio Noutra, era por conta de uma brincadeira que tinha na época. Se algum músico, algum musicista errasse uma passagem complicada durante uma apresentação, alguém da plateia gritava: "Ih, caiu, hein?" Bom, então a gente vai ouvir o meu arranjo para piano, contrabaixo e bateria da música Não Caio Noutra, de Ernesto Nazaré.
Outra figura muito importante dessa história é a Chiquinha Gonzaga. Além de pioneira, ela foi pioneira em muitas questões musicais e sociais. Para começar, ela se separou do marido para conseguir se dedicar e, consequentemente, trabalhar com música. Imagina só isso no final do século XIX. Pois é, ela trabalhou e muito. Foi compositora, professora, vendia suas partituras de porta em porta. Aliás, aqui vale um parênteses para a gente falar sobre a importância das partituras para piano para a música que estava nascendo nessa época. Antes do período das rádios e das gravações, a principal maneira que uma pessoa tinha de comprar uma música era comprando uma edição para piano, uma partitura para piano daquela música. Então, mesmo músicas de compositores que não eram pianistas recebiam edições para piano, o que facilitava a comercialização dessas músicas e possibilitou então uma maior divulgação e posterior acervo dessas obras. Bom, mas voltando a Chiquinha Gonzaga, eu disse que ela foi pioneira em muitos sentidos. Além de ter afrontado a família e a sociedade para conseguir viver e trabalhar de música, a Chiquinha foi a primeira maestrina brasileira, a primeira pessoa a compor música para o carnaval, a marcha Ó Abre Alas, e ela foi importantíssima em questões sociais da época, como a abolicionista e a republicana. Ela fez bastante sucesso já em vida, principalmente pelas músicas criadas para o teatro de revista, um gênero de teatro musical ligado à comédia de costumes que fazia muito sucesso na época. É nesse contexto que ela compõe alguns de seus maiores sucessos, como Lua Branca, Forrobodó e O Gaúcho, também conhecido como Corta Jaca. Essa música é de 1895 e foi utilizada em 2 peças teatrais na época. A partir daí, a música alcançou muita popularidade, foi regravada já na época e vem recebendo versões até hoje. Essa música, inclusive, foi tema da minha pesquisa de mestrado, em que eu estudei as possibilidades de arranjo na música instrumental a partir dessa composição da maestrina. Então, agora eu deixo vocês com a minha versão para piano solo do Gaúcho, o Corta Jaca, da Chiquinha Gonzaga.
Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga e o Zequinha de Abreu são pioneiros famosos até os dias de hoje. É bastante comum a gente ouvir as músicas deles em novelas, filmes, rodas de choro, concertos e por aí vai. Mas teve muito pioneiro atuante na época e que deixaram um legado de obras pra gente bem importante e que não são tão conhecidos assim do grande público. Só para citar alguns nomes, eu estou falando do Oswaldo Cardoso de Menezes, Juca Storoni, Fernando Souto e mais para o meio do século XX, a tia Amélia, Carolina Cardoso de Menezes. Um dos objetivos dessa apresentação, o Piano Brasileiro, é resgatar e tocar a obra desses pioneiros que não são tão conhecidos assim, fazer versões para essas obras. Então, agora eu vou apresentar para vocês a minha versão da música Oração, do Oswaldo Cardoso de Menezes. Essa música fez muito sucesso em 1926, com letra de Zeca Ivo e arranjo de ninguém menos que Pixinguinha. A minha versão é para piano e contrabaixo fretless.
Antes da gente terminar a nossa conversa, eu quero deixar algumas indicações para você conhecer mais a história e a música dos pioneiros. Para começar, eu vou indicar o livro Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida, da Edinha Diniz. É uma biografia bem completa, que mostra a trajetória de luta da maestrina de uma forma bem descontraída. O livro também traz o catálogo de obras da compositora. Além do livro, eu quero deixar a indicação do site chiquinhagonzaga.com. Lá tem a história também da maestrina, acervo de partituras com as edições para piano e também versões com cifra, que aí facilita para vários instrumentos. Tem entrevista, várias coisas interessantes que vale a pena você conhecer. Sobre o Ernesto Nazaré, tem o site Ernesto Nazaré 150 anos, que foi lançado na data em que seria a ocasião do aniversário do pianista, e também tem muita coisa legal. História, entrevistas com pesquisadores, acervos de fotos e o acervo também das partituras, com as edições para piano e com melodia e cifra. E para conhecer a história de outros pioneiros e também um acervo incrível sobre compositores, intérpretes e pesquisadores do piano brasileiro, eu recomendo o site Instituto Piano Brasileiro, do músico pesquisador Alexandre Dias. Eles também têm um canal no YouTube com vídeos de apresentações, entrevistas, vídeo partituras, que é um trabalho que está sendo feito de acervo e de memória do piano brasileiro, muito legal, que vale a pena conhecer. Bom, a gente está chegando ao final dessa apresentação. Eu quero te agradecer pela companhia, por ter chegado até aqui e dizer que para a gente continuar em contato é só você me acompanhar nas redes sociais. Guilherme Veronese Piano no Instagram, Guilherme Veronese no YouTube, Facebook e Spotify. É importante a gente falar do legado dos pioneiros. A música que eles desenvolveram influenciou várias gerações de musicistas posteriores, desde os Chorões, Pixinguinha e Jacó do Mandolim, só para citar alguns, a sambistas e representantes da bossa nova. Pianistas do século XX, como Radamés Inátali, Laércio de Freitas e outros colegas hoje em dia carregam e dão continuidade a esse legado dos pioneiros. Para encerrar, eu deixo vocês então com uma composição minha, uma valsa-choro para piano que se chama Manhãs de Domingo. Eu compus essa música inspirado no estilo de composição do pioneiro Zequinha de Abreu.